Saúde a igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. O pastor me disse que ia chamar para cantar o hino da próxima vez, mas meu pastor é o pastor Cássio Rafa. Lá em Boca Raton a gente não canta. Deixa isso para os irmãos da banda lá, do coral, que são usados por Deus nessa área. Brincadeiras à parte, queridos, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez com a Igreja do Senhor reunida para juntos cultuarmos o nome do Senhor. E encerrando esta série acerca de Atos dos Apóstolos, nós fomos sim edificados pelo estudo preparado pelo pastor Adriel Oliveira, nos passado, pela direção da igreja, os irmãos que assessoram o nosso ministério nessa área. O pastor Itamar é um dos principais que nos ajudam aí, enviando os ensinos, nos prontificando para qualquer dúvida. E, graças a Deus, nós temos um corpo de obreiros, de pessoas fiéis a um chamado, trabalhando em favor da obra do Senhor. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor, que Deus possa visitá-lo na sua necessidade e também abençoar esse período juntamente com seus familiares. Em nome de Jesus, vamos ao texto básico, que é Atos 17, 28. Temos aí no seu boletim. Novamente, irmãos, nós tentaremos abordar o máximo aqui do boletim, mas por causa do tempo e também, principalmente, pela nossa limitação, nós vamos buscar atender aqui dentro do tempo ali nos proporcionado e vermos o que Deus tem para ministrar ao nosso coração para a glória do nome de Jesus. Atos 17, 28, a palavra do Senhor diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vós, também somos descendência dele. Né? A nossa introdução, nós vemos aí que essa abordagem acerca do livro de Atos dos Apóstolos, ela tem entre 30 a 35 anos de história da igreja aqui exposta nas Sagradas Escrituras para o ensinamento, né, doutrinamento da igreja do Senhor ao longo destes quase 2000 anos. Consecutivamente, queridos, nós vemos aí uma longa jornada, né, e sabemos que não estão aqui todos os relatos de acontecimentos que foram feitos pelo Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Também sabemos que não somente 3 estudos será o suficiente para abordar todos os ensinamentos que aqui estão, mas a nossa vida, queridos, ela é uma vida vinculada à palavra de Deus. E Deus tem nos abençoado no decorrer dos anos, sempre que voltamos a esse texto, ao livro de Atos, ou a qualquer uma das páginas das Escrituras, nós somos sim edificados e cuidados pelo Senhor. Né? Nós vemos que esses 30 a 35 anos de história da igreja aqui reflete nos seus mais de 2000 anos, impacta, ensina, corrige, exorta, molda a igreja para que ela possa continuar no propósito inicial do Evangelho. Nós vemos que a nossa introdução aborda aí 2 textos, um deles é Paulo diante do rei Agripa, né? E o rei ele fica tão impactado pelo que Paulo compartilha com ele acerca do cristianismo, que ele pergunta, que ele afirma, né? Por pouco, Paulo, você me queres persuadir que me faça cristão também, né? Ele fica impactado ali por esse agir de Deus através da igreja, pelo cristianismo em si. Ele vê a diferença entre o mundo e aquilo que Deus tem realizado nos seus discípulos no mundo. Né? Glória ao nome de Jesus. Também outro texto aí é Atos 17, 18, e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este tagarela, né, o paroleiro, né? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Eles fazem aqui chacotas de Paulo. Nós estamos falando aqui dos sábios da época, né? Dos entendidos da época. Eles rejeitaram e não entenderam o propósito do Evangelho,
porque havia algo aqui, nós vamos abordar ao longo do estudo, né, chamado aí ressurreição. Na mentalidade destas pessoas, isso é impossível de acontecer. Era impossível, na mentalidade de muitos por aí, ainda continua sendo impossível. Tem gente que acha que morreu aqui, acabou-se a história do homem, imagem e semelhança de Deus. Lê do engano. A igreja está plantada pelo Espírito Santo sobre a face da terra para alertar a humanidade acerca da eternidade, né? As bênçãos em uma eternidade com Deus e os perigos de uma eternidade sem Deus, né? A catástrofe eterna do ser criado para ser eterno. Imagina só, a pessoa viver toda a eternidade sem Deus. No momento em que nós fomos gerados, ali se inicia uma linda história, onde Deus proporciona vida eterna, existência eterna, né? Mas vida eterna só em Cristo Jesus. Existir eternamente sem Deus será algo muito danoso para aquele que for desfrutar dos juízos desse acontecimento, da rejeição a Jesus e do perdão dos seus pecados. A igreja luta nesses 2000 anos para que o máximo de pessoas elas possam atentar para o propósito do Evangelho, para o propósito da salvação em Cristo Jesus. Vamos tentar abordar aqui, queridos, do capítulo 13 ao capítulo 28, fazendo um resumo acerca da história da igreja. Nós vemos que no capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles fazem a sua primeira viagem missionária, né? Foco principal era a pregação do Evangelho e a abertura de igrejas em diferentes lugares. Nós temos aqui a abordagem histórica de uma igreja missionária, uma igreja verdadeira, ela precisa ter o seu foco voltado para missões. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo nosso ministério que atenta para isso aqui com todo afinco, né? Buscando estar aonde Deus abre portas para que possamos estar. Glória a Deus, em nos sentir também representados pelo nosso ministério neste propósito. Quando nós fazemos parte de uma igreja que é missionária, a nossa alma se alegra, porque nós nos sentimos parte daquilo ali. Esse mês nós estamos orando pelo Brasil e olhamos para a notícia, para os problemas, para as questões no Brasil, a nossa pátria mãe, e voltamos a nossa atenção em oração, em clamor a Deus, em prol da obra missionária em Jerusalém, né, na nossa Jerusalém, no nosso Brasil. Isso aqui é muito importante para que a igreja possa manter viva a chama do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui o contexto histórico, as resistências e retaliações no decorrer da caminhada ministerial. Nós vemos que os apóstolos sofriam isso desde os tempos primórdios, por isso não somos privilegiados por sofrermos retaliações e resistência ao longo da caminhada ministerial. Nós vemos aqui também, queridos, no capítulo 13, os resultados da salvação, né? O prêmio para a igreja é ver uma pessoa sair do seu mau caminho e seguir a Deus, né? Voltar para o propósito inicial de Deus. Esse aqui era o foco desse missionário chamado apóstolo Paulo. Ele fazia uso da soteriologia. Temos aí no nosso estudo essa palavrinha aí que significa a doutrina da salvação. Paulo tinha isso aqui, queridos, como a abordagem principal nas suas argumentações. Isso ensina aos missionários que o missionário ele não é enviado para ganhar dinheiro. O missionário ele não é enviado para ter o seu nome conhecido. O missionário ele não é enviado para ganhar aplausos. Ele é enviado para que as pessoas possam ser salvas. Glória ao nome de Jesus, né? Paulo fazia uso disso aqui e ele tinha consigo Barnabé ali, um companheiro até essa altura da jornada, onde eles tinham como foco pregar a Jesus, levar as pessoas ao arrependimento para que elas pudessem desfrutar da soteriologia, a doutrina da salvação, para que elas pudessem se voltar para Deus em nome de Jesus. A pregação de Paulo e Barnabé, né, ela consistia nisso aqui, né?
a salvação do ser humano através de Jesus, a doutrina da salvação, e eu quero abordar aqui rapidamente, numa argumentação pessoal, acerca de alguns pilares que são irremovíveis dentre essa doutrina. Se pegarmos uma teologia sistemática e formos dissecar um pouco mais o assunto através de pessoas que pesquisaram, ou no nosso Bible College, com certeza nossos mestres têm aqui grande preparo de Deus para instruir a igreja, aqueles que precisam desenvolver-se no crescimento da palavra, sobre a doutrina da salvação, uma das principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver alguns pilares que são irremovíveis, inegociáveis, e eles estão pautados na vida de Paulo e Barnabé. O primeiro pilar é o amor de Deus. A salvação, ela existe porque Deus ama a sua criação, Deus ama o homem, Deus ama o mundo. Texto base para isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo pilar irremovível, Jesus Cristo como fundamento. 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, qual é Jesus Cristo. Ainda mais, João diz em 1 João 5,20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é um pilar irremovível e nós podemos descorrer ao longo dos livros da Bíblia, e nós vamos ver a figura de Jesus sendo apresentado como pilar irremovível, colocado por Deus, sustentado por Deus, para que o ser humano seja abençoado por Ele, em nome de Jesus. Terceiro pilar, a ação regeneradora do Espírito Santo. João 16,8 fala que é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o missionário vai, o Espírito Santo precisa ir com ele, porque aonde ele abrir a boca e falar do nome de Jesus, o Espírito Santo vai preparar aqueles corações dos ouvintes, vai convencê-los, da justiça, do pecado, do juízo e chamá-los ao arrependimento para a glória do Senhor. Quarto pilar irremovível, a ação santificadora na prática da palavra de Deus. João 17,17 diz, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Estes 4 pilares não podem ser removidos quando o assunto é salvação do homem. A importância do resgate da alma do homem, Deus estabeleceu assim, o seu amor, o seu Filho, o seu Espírito e a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Grifo pessoal e nota de rodapé. Para a igreja atual, queridos, nós precisamos ter a audácia do Espírito Santo de Deus para continuarmos a afirmar estas coisas, para que ela permaneça sustentada nesses pilares, ou que ela volte a ser sustentadas por este pilar, porque muitos aí já têm abrido mão. É Jesus Cristo mais a garrafa ungida aí em cima da tela fininha da televisão. É Jesus Cristo mais a rosa ungida. É Jesus Cristo mais a folha, mais os pulinhos de 7 ondas na virada do ano, e por aí vai. A gente se perde em meio a tanta loucura e elucubração do homem com relação ao agir sobrenatural de Deus para que ele seja salvo. A Bíblia traz aqui a verdade, traz as coisas simples para a compreensão do homem. E ainda seguindo aqui, as Escrituras, queridos, elas estão cerradas. Ninguém vai adicionar ou tirar nada do que está escrito aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, Deus faz um alerta através de João. Olha, todo aquele que ouvir a palavra das profecias desse livro, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir as pragas que estão nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, Deus tirará a sua parte do livro. Então, as Escrituras estão cerradas. É outro pilar que deve ser
afirmado e reafirmado pela verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas por que, presbítero, você está dizendo isso? Porque as mídias intelectuais do tempo presente têm contestado a igreja, dizendo que a Bíblia precisa ser revista, né? Refeita, né? Readequada a este sistema mundano, corrompido, danificado pela escolha do pecado. A Bíblia não será revista, nada será acrescentado, nada será tirado, os pilares estão estabelecidos e o nome do Senhor continua sendo glorificado pelos seus salvos sobre a face da terra. Glória ao nome de Jesus. Indo adiante, o capítulo 14, nós vemos Paulo e Barnabé em Icônio, numa cidade chamada Icônio, Listra e Derbe. Eles têm ali alguns embates, algumas ameaças, algumas pelejas, mas eles têm bênçãos para contar. Eles voltam para a igreja de Antioquia e testificam aos irmãos ali que os enviaram como missionários acerca do que Deus fez na vida deles. Eles trouxeram as notícias de afronta, as chicotadas, né, as resistências, mas eles também trouxeram a alegria no coração, entender que muitos ouviram a palavra de Deus e receberam de bom grado o evangelho, e agora mais igrejas foram estabelecidas para a glória do nome do Senhor. No capítulo 15, nós vemos um chamado a uma revisão teológica. A doutrina não estava tão boa, e eles precisavam adquirir argumentações necessárias para poder continuar a responder com mansidão e temor a qualquer que pedisse a razão da sua fé. Nós vamos ver isso lá na frente, quando Pedro instrui a igreja na sua carta pastoral. E aqui eles voltam e precisam fazer uma assembleia em Jerusalém para tratar acerca de alguns ritos judaicos que os judeus convertidos não queriam que fossem abertos para os gentios, que não fossem isentos para os gentios a sua prática. Dentre eles, a circuncisão é algo aí que nós vamos ver em destaque. Aí nós temos a decisão da Assembleia, e o que acontece lá? Depois de reunidos, orarem, jejuarem, estudarem a palavra, buscar direcionamento de Deus, ver como que eles podiam adequar essa mudança de sistema da lei para a graça, que agora incluía os gentios, povos pagãos, povos idólatras, que não tinham o conhecimento das leis judaicas, do qual os judeus já tinham. Então, os discípulos reúnem ali e tomam uma decisão que vem de muito bom grado, né, que cai no agrado de muitos da igreja, por que não dizer de toda a igreja na época, uma vez que nós não vemos aqui nenhuma abordagem de alguém que resistiu a essa afirmação da igreja até este momento. O que eles decidem? A Assembleia de Líderes em Jerusalém redige uma carta aos gentios convertidos, reafirmando que a circuncisão não é necessária para a salvação. A carta destaca algumas restrições, como evitar alimentos sacrificados a ídolos, a imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue. Atos 15:31 diz: houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram esta mensagem animadora. Olha que maravilha, nós estamos impondo o mínimo de restrição possível para que os gentios possam agora desfrutar das benécias da salvação em Cristo Jesus. Então eles se animaram com isso, porque já preveram, né, que os gentios, certamente, uma vez transformados pelo Evangelho, eles abririam mão disso aqui claramente. E indo adiante, nós vemos que Paulo e Barnabé, Judas e Silas entregam a carta às igrejas gentias, trazendo conforto à comunidade e fortalecendo a fé. Judas e Silas permanecem em Antioquia para ensinar e apoiar os crentes, e a mensagem da carta é aceita positivamente entre os gentios convertidos. A teologia está boa, eles prepararam a mais ali uma argumentação para poder avançar no terreno do inimigo. Então Paulo planeja a sua segunda viagem
missionária juntamente com Barnabé, lembrando aquilo que nós ministramos no primeiro estudo, da desavença que houve entre eles acerca de João Marcos, né? Agora, nós olhamos aqui, eles não podiam mais estar juntos, porque certamente um ali já não viu mais um vínculo naquele propósito, por causa dessa terceira pessoa aqui. Porém, o reino de Deus não perde. Em vez de uma caravana missionária, agora o reino de Deus terá duas. Paulo, juntamente com Silas, vai para uma região, Barnabé, juntamente com Marcos, vai para outra região. Assim nós temos duas caravanas missionárias agora, buscando os perdidos para a glória do nome do Senhor. Capítulo 16, queridos, nós vemos que Paulo e Timóteo, e acerca da circuncisão de Timóteo. Nós sabemos, aqui o nosso estudo traz, que Paulo não tinha problema com a circuncisão. Esse assunto já havia sido tratado na igreja, no concílio de Jerusalém, no capítulo anterior. Desde que Paulo não tinha problema com esse ato judaico, porém, ele não podia ser inserido como elemento necessário para a salvação. Uma vez que Cristo cumpriu toda a lei, ele tinha pleno entendimento disso e lutava agora para que as pessoas pudessem entender isto também que ele tinha na sua mente. Por isso, ele posicionou-se firmemente contra a circuncisão de Tito, que era gentil, mas não encontrou dificuldades na circuncisão de Timóteo, que tinha sangue judeu. Resumo, Tito não foi circuncidado por razão teológica. Timóteo foi circuncidado por razão cultural. Assim, Paulo evita contendas entre os irmãos ali, os teólogos da época ali, para que ele pudesse prosseguir no seu propósito. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, não se detendo diante de ritos culturais ou problemas teológicos que não eram problemas mais, pois já haviam sido tratados pela igreja naquele tempo, né? E parece vergonhoso, né? Mas Atos 16:4, Paulo toma uma atitude com as pessoas que estavam com ele, de toda a cidade que ele ia, né? E quando ia passando pelas cidades, lhes entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então ele chegava ali e aqueles obreiros tinham que ser apresentados aos judeus, ao concílio dali da cidade, às pessoas dali da cidade para serem examinados com relação à circuncisão ou à não circuncisão. Parece uma vergonha, né? Mas Paulo teve esse cuidado ao longo da sua caminhada aqui. Querido, está conosco o nosso pastor? Queria lhe ouvir, rapaz. Meu Deus. Obrigado, pastor. A intervenção do Espírito Santo. Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, o missionário, queridos, a pessoa que tem a visão missionária, desde os primórdios da igreja, ele precisa ir aonde Deus manda ele ir, né? Essa é a nossa luta como crentes, né? O pastor Alcei, pregando aqui no domingo, ele conta o testemunho pessoal, né, de ofertas de emprego, em um momento que, pelo olhar humano, a gente olhava e falava, meu Deus, é bênção dobrada, né? Se eu pudesse, eu ia fazer um clone meu e trabalhar nos dois lugares, mas não. Ele foi orar a Deus, né, e foi buscar de Deus o direcionamento sobre aonde ir, né? O crente, ele é uma pessoa, ele é um missionário, e o campo missionário está aí fora. O nosso trabalho é o nosso campo missionário. O lugar onde moramos é o nosso campo missionário. Lá tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Ainda mais uma pessoa que está indo a lugares distantes, a cidades, a províncias, a regiões, a lugares onde ele nem conhece direito. Quanto mais uma pessoa que agindo de tal forma, como ela pode fechar os olhos para não ouvir o que Deus tem para instruí-la? E o apóstolo Paulo nos ensina. Ele intentava ir a uma região, mas o Espírito Santo impede ele de ir e ele entende completamente que aquilo ali era a vontade de Deus. Consecutivamente, Atos 16 ainda aborda uma visão que ele tem
de um varão macedônio pedindo ajuda para que ele fosse à Macedônia, e ele vai, e especificamente na cidade de Filipos, há um grande agir de Deus através do ministério de Paulo e Silas. Nós entendemos o quão grande Deus operou ali, queridos. Por quê? Porque quando eles expulsaram o demônio de adivinhação na vida daquela jovem, Atos 16, a cidade inteira se alvoroçou contra eles. Assim, imagine, irmãos, Boca Raton inteiro, que Deus te livre e te guarde, que Deus me livre e me guarde, alvoroçar inteira contra nós, por simplesmente expulsarmos um demônio. Olha a dificuldade em que eles se colocam ali, e aí, queridos, Deus começa a agir. Eles sofrem as consequências da perseguição humana na sua carne, mas à meia-noite eles vão orar a Deus, e Deus entra com o recurso espiritual para a libertação e a glorificação do nome do Senhor através daquelas vidas. Glória a Deus, que maravilha, né? Que fruto maravilhoso Paulo e Silas começam a colher, porque eles não atentaram para aquilo que estava no seu coração, eles não foram para uma região que ele não intentou ir para lá à toa. Certamente ele havia planejado, ele havia estudado, ele havia analisado as possibilidades positivas e negativas daquela região, mas Deus impediu. E ele foi para Filipos, e lá acontece esse milagre, um terremoto ali que balança as estruturas da cidade, principalmente do lugar onde estavam presos, manietados. E ali, queridos, houve aquela catástrofe, na visão de alguns natural, mas nós sabemos que é o mover de Deus. E Paulo vê uma brecha para poder pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Quando eles, tendo a liberdade de fugir, eles não fazem. E vendo o carcereiro que em desespero vai tentar tirar a sua própria vida, Paulo então grita para o carcereiro e diz: olha, não faça tal coisa, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, não tire a sua vida. O carcereiro, eu imagino aqui que, alertado pelo Espírito Santo, entendeu algo sobrenatural diante daquela situação, e ele já traz o assunto para aquilo que ele sabia que Paulo tinha resposta. Como ele sabia? Porque ele pergunta para Paulo assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Bom teólogo que era, pregador eloquente que era, homem de conhecimentos profundos que era, Paulo vai nas Escrituras e decorre de Gênesis a Apocalipse para dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória ao nome de Jesus. Evangelho é simples. O homem não tem o direito de complicá-lo. Se Paulo tivesse uma resposta, dentro dos vernáculos da teologia, que nós não estamos aqui menosprezando, queridos, devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, principalmente pelo estudo da sua palavra, mas não podemos abrir mão da simplicidade com que Deus se revela ao homem em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória ao nome do Senhor. E nós vemos o milagre que acontece naquela cidade, através desse início de pessoas sendo salvas. Glória ao nome do Senhor. E vamos adiante no capítulo 17, Paulo em Tessalônica, Paulo em Bereia, Paulo em Atenas, no discurso no Areópago. Aqui, queridos, eu quero me ater um pouquinho. Por quê? Porque Paulo, ele é apresentado aqui agora, olha para nós entendermos como ele, instruído pelo Espírito Santo, ele se prepara para poder debater com filósofos e conhecedores da época, mas também com um carcereiro, que talvez não frequentou escola nenhuma. Ele comunicou-se com o carcereiro, anunciou Jesus para o carcereiro, e no capítulo 17 ele está no meio da nata intelectual do planeta Terra. E ele olha para isso aqui, e tem que ser Espírito Santo, não tem condição. Ele olha diante
do monte de deuses, altares a deuses ali, ele vê um desconhecido. E quando lhe é dada a oportunidade de falar, ele fala, é aquele ali que vocês não conhecem. O conhecimento de vocês não apresentou para vocês, o dinheiro de vocês não apresentou para vocês, a região que vocês moram não apresentou para vocês, a sua origem hereditária não apresentou para vocês, mas eu vou apresentar o Deus que você não conhece, Jesus Cristo. E aqui Paulo acha a brecha para poder anunciar o evangelho e ele é ouvido por aqueles. Porém, o capítulo 17, verso 32 diz, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso, Paulo, nós vamos te ouvir em outra questão, porque aí, meu amigo, já é demais para nós. Queridos, aqui eu levanto uma tese. Podemos pensar, né? Se Paulo não tivesse falado da ressurreição dos mortos, né? Talvez ele teria ganho aqueles intelectuais da época para Jesus. Talvez ele teria estabelecido ali em Atenas uma igreja, né, poderosa, né, por ser a principal, uma das principais cidades do mundo daquela época, né? Mas aqui eu refuto essa tese dizendo, essa tese não se sustentaria, porque mais cedo ou mais tarde a verdade que está contida na argumentação de Paulo acerca da ressurreição dos mortos, ela viria à tona. Como que Paulo chega a esse entendimento e nós precisamos chegar a um entendimento similar? Aplicando da seguinte forma, quando evangelizamos alguém, nós precisamos estar debaixo da direção do Espírito Santo, porque ele nos ajudará a trazer questões, assuntos que só ele sabe que precisa ser tratado naquela vida. Paulo poderia ganhar aqueles atenienses para Jesus, mas a pauta da ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos, mais cedo ou mais tarde, ela viria em pauta, ela viria a ser debatida, e talvez lá já havia se formado hereges, pessoas que deturpariam as Escrituras, porque não lhes for apresentado o Evangelho mediante a unção e a graça do Espírito Santo, para ir no cerne do problema. O homem pecador, quando ele se encontra com Deus, Deus vai no cerne do problema. Deus não mascara a situação. Deus não muda para agradar rico, pobre, intelectual. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em salvar. Então ele vai no cerne do problema. Quando você sair para falar de Jesus para alguém, ore, vá debaixo da instrução do Espírito Santo. E o que Deus colocar, eu te digo isso na presença de Deus, eu orei para poder afirmar isso aqui para a igreja, glória a Deus, nosso pastor está aqui, qualquer coisa ele puxa a nossa orelha depois, mas, irmãos, ore a Deus e o que Deus colocar no seu coração, fale em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus no seu ministério, Lucas, eu gostei muito da passagem de Lucas e quis trazê-la para poder compartilhar com os irmãos. Lucas 18, 20 a 22, aproxima-se de Jesus um jovem rico. E Jesus olha, vê o jovem rico, Jesus exercendo o seu ministério na unção do Espírito Santo, nós sabemos muito bem disso. E o jovem rico pergunta, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa a contar a vida dele, a colocar a vida dele no telão. Fala, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E aí o jovem diz, estou bem na fita. Estas coisas eu observo desde a minha mocidade, está aí no texto. Aí o Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, vai no cerne do problema. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e reparta com os pobres e siga-me. Aí, aquele que até o momento anterior queria desfrutar das benécias da salvação, encontra uma barreira chamada transformação. Arrependimento. Evangelho é renúncia, queridos.
Nós não fazemos o que queremos, nós não vivemos como queremos, nós não escolhemos o que queremos. Nós buscamos fazer a vontade de Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso aí Jesus faz um alerta, né? Olha a dificuldade que é, né? Para um rico entrar no reino dos céus. Porém, no final, ele diz, para Deus, nada é impossível. Glória ao nome do Senhor. Quando a pessoa entrega-se a Deus, entrega-se a Jesus, queridos, Ele molda a pessoa. E não se engane, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus tem, e tem em abundância. Deus tem um negócio chamado graça. Ela se manifesta no bem-estar da sua família, na sua saúde, na sua vida ministerial. Ela se manifesta na sua vida financeira, ela se manifesta na sua vida profissional. Ela se manifesta em todos os âmbitos da sua vida como recompensa divina pela escolha que tu faz em priorizar a Deus em todas as coisas. Glória a Deus. Não queira tirar aquilo que Deus colocou no seu coração para poder falar. Seja boca de Deus, como o pastor Alci disse aqui no domingo. Seja boca de Deus na terra para poder anunciar aquilo que Deus tem para anunciar aos perdidos. Ele sabe o que precisa ser dito. Glória a Deus. Paulo em Corinto. Paulo perante Gaio. E Paulo encontra com Áquila e Apolo. Essa passagem, queridos, é muito importante. Por quê? Porque surge um pregador na igreja primitiva e a Bíblia dá algum destaque para ele, né? Apolo, queridos, ele era uma pessoa, diz aí Atos 18, 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Porém, entretanto, todavia, conhecendo somente o batismo de João. E aqui, nós vemos que Priscila e Áquila percebem aquilo, ouvem Apolo e levam ele para ter um discipulado com Paulo, né? Depois de andar um pouquinho com Paulo, nós já vemos um outro Apolo em Atos 18, 28. Por quê? Com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Tem muita diferença aqui. Tem o conhecer a Bíblia, tem o ser eloquente, tem o falar das coisas que impactam aí o mundo secular, até certo meio religioso, mas falar de Jesus, queridos, revela a grandeza de qualquer pregador. Falar de Jesus revela a grandeza de qualquer crente. Falar em Jesus revela a grandeza de qualquer congregação. Lembra que em Apocalipse 3:20 tem uma igreja que jogou ele para fora? Por quê, pastor Ailton? Pararam de falar de Jesus. E jogaram ele para fora e ele está lá fora na porta batendo, querendo entrar. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, eu vou entrar, vou cear com ele. Falar de Jesus, queridos, é a maior riqueza que um homem pode adquirir em vida. Glória ao nome do Senhor. Olha esse pregador aqui, queridos. Ele começa agora a anunciar, a falar que Jesus era o Cristo, era o Messias que havia de vir, era o Cordeiro que fora imolado pelos pecados de toda a humanidade. E aí ele discorria no seu sermão, engrandecendo e exaltando o nome de Jesus acima de todo nome. Tem gente por aí que não fala de Jesus. Tem muito conhecimento, mas não fala de Jesus. É eloquente, mas não fala de Jesus. Ele revela um monte de coisa, mas ele não fala de Jesus. Cura enfermo, essa passagem me assusta. Cura enfermo, expulsa demônio, tem 60, 70, 80 anos de ministério, mas não fala de Jesus. E tem um alerta do próprio Jesus concernente às pessoas que não têm intimidade com ele. Quem não fala de Jesus é porque não conhece. É porque deixou de ter relacionamento, é porque deixou de ter intimidade com ele. A grandeza do pregador, a grandeza do crente é falar de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Como combustível para a nossa fé.
Mateus 7, 21 e 23 diz assim, se a mídia puder me ajudar. Mateus 7, 21 e 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Senhor, não expulsamos demônios no teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? E Jesus vai responder abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Esse texto, queridos, me leva a questionar todos os dias todo tipo de ação que eu venha a ter no ambiente cristão, naquilo que rege a conduta da minha vida concernente àquilo que Deus me chamou para fazer, para honrar o seu nome, para falar de Jesus, para obedecer às Escrituras. Falar de Jesus é a demonstração pública de uma vida transformada por Ele. Glória ao nome do Senhor. É a prioridade. Glória a Deus. Já que estamos falando de história da igreja, né? A história da igreja primitiva relata a história de vida de um pastor, Esmirna, para ser mais preciso, Policarpo. Segundo alguns historiadores, ele aprendeu aos pés de João. Então ele, nos seus 80 anos de vida, ele era o único vínculo, elo vivo, entre os apóstolos e a igreja, que seguia a sua história. A ele fora proposto chamar a César como Senhor, para que não lhe fora queimado. E Policarpo disse em alto e bom som: eu sirvo esse Jesus que vocês querem que eu negue por mais de 80 anos, ele nunca me fez mal nenhum, ele só foi bom para comigo, como que eu posso agora negar o seu nome? Sabe por quê, queridos, que Policarpo escolheu tal coisa? Porque o fogo que ardia dentro de Policarpo era maior do que o da fogueira que esperava para ser lançado. Glória ao nome de Jesus. Um testemunho vivo, um testemunho verídico, um testemunho eficaz para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso terminar, né, o tempo? Pastor Ismael vai nos desculpando, e lá na eternidade Deus te dá um galardão pela... Glória a Deus. Agora, queridos, nós vamos avançar um pouquinho aqui para que eu possa terminar. Eu preciso abordar a passagem em Éfeso. Atos 20. Está aí no boletim. A passagem em Éfeso mostra que Paulo, ele tinha um vínculo intenso com aquela igreja. E ali, ele faz um discurso aos presbíteros. Nesse trecho, Paulo se encontra com os líderes da igreja em Éfeso antes da sua partida com um discurso emocional. Ele aborda alguns pontos. Ele relembra seu ministério entre eles, destacando sua dedicação, enfrentando provações e ensinando o arrependimento e a fé. Paulo adverte sobre os desafios futuros e exorta os líderes a cuidarem do rebanho, evitando falsos ensinamentos. No final aí dessa passagem tem aí a despedida emocionante, refletindo a ligação próxima entre Paulo e a igreja em Éfeso. Esse discurso ressalta a importância do serviço, da vigilância doutrinária e da ligação entre líderes e congregação. Pastor Joel, nós temos um cuidado de sempre afirmar aonde o Senhor não está vendo, a gente ministrar, mas a gente busca estar falando para os irmãos na escola bíblica dominical. Ore pela sua liderança. Há um vínculo muito forte entre o altar e o banco. Quando a igreja ora, a liderança, ela é cuidada por Deus. E vice-versa. Quando a igreja ora, Deus cuida da liderança, Deus cuida da igreja, porque Deus gosta dessa unidade, desse corpo que prioriza o bem-estar doutrinário da congregação.
Aqui nós vemos, queridos, essa ligação desde o tempo dos tempos apostólicos, né? Uma igreja que amava Paulo e dá uma demonstração de amor muito maior do que as demais. Quando nós fazemos este ato, queridos, nós somos bem cuidados. Por quê? Porque Deus mantém uma liderança sadia sobre as nossas vidas. E o estrago que um líder mau pode fazer para um grupo de cristãos ou uma sociedade, ele é catastrófico. Nós abordamos aqui no segundo estudo o perigo que é um religioso no poder, causando influência e doutrinando. Quando a igreja entende isso aqui, queridos, ela é grata a Deus pelos missionários que Deus levanta para poder instruí-las em Cristo. Ela é grata a Deus pela liderança que Deus estabelece para cuidar do rebanho, para interceder pelo rebanho, para instruir o rebanho, para cuidar do material doutrinário. Olha a preocupação de Paulo. Vão vir aí falsos mestres. Gente, essa raça se multiplica de tal forma sobre a face da terra hoje, que é pior do que erva daninha. Quantos falsos ensinamentos estão por aí, embutidos de evangelho, contaminando e destruindo vidas, famílias, sociedades inteiras. Glória a Deus, que Deus tem nos ajudado, queridos, a não desenvolver nos nossos ouvidos comichões, como aqueles que estão nos ouvidos de muita gente aí. Número 1, porque são falsos crentes, receberam o juízo de Deus que são falsos profetas. Número 2, porque é o final dos tempos, e no final dos tempos, Paulo disse a Timóteo, muitos não suportarão mais a sã doutrina, elegerão líderes, mestres para si, para lhes ensinar aquilo que convém. Glória ao nome de Jesus. Logo, logo a trombeta vai soar. Logo, logo essa igreja será arrancada do céu, daqui da terra, pelo Espírito Santo e levada aos céus, em glória. E nós colheremos os frutos de mantermos os nossos pés firmes na doutrina dos apóstolos. Glória ao nome de Jesus. Tu não é antiquado, nós não somos antiquados, nós somos privilegiados pelo Senhor de honrarmos a Tua palavra e de buscarmos obedecer a mesma. Glória ao nome de Jesus. Paulo é preso e acontece a sua apresentação diante de pessoas influentes no meio judaico, no Império Romano, e nós vamos vendo que ele vai sofrendo os embates e vai sofrendo o cumprimento que Deus lhe enviara no seu chamado através de Ananias. Esse é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar meu nome diante de reis e príncipes, pessoas importantes desta terra. Nós vemos esse cumprimento. Até Paulo chegar na sua prisão domiciliar em Roma. O que ele faz lá? É alugado uma casa, ele é mantido ali em cárcere, mas ele tinha certa liberdade, principalmente para poder escrever algumas cartas, e nós temos aí algumas principais cartas que ele escreve da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e outra. Paulo anunciava o evangelho dentre os guardas da guarda real, os da casa de César. Ele começa a evangelizar aqueles que faziam a proteção do império, lá na sede do império. Glória ao nome de Jesus. Ele não perdia tempo, né? Ele não se detinha diante das adversidades e dificuldades que lhe era apresentado. A nossa conclusão, nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos inspira-nos, principalmente falando da igreja atual, leva-nos a permanecer firmes, apesar das dificuldades, pregando a mensagem a culturas contemporâneas, priorizando a pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo, efetuando um trabalho unido para maior impacto e confiando na orientação do Espírito Santo. Resumindo, os capítulos 13 a 28 destaca perseverança, adaptação cultural, pregação fervorosa, o trabalho em equipe e a dependência do Espírito Santo de Deus. Grifo pessoal, e eu termino aqui. Queridos, quanto aos ataques doutrinários que a igreja tem sofrido nos tempos atuais, não digo nós aqui,
mas em um âmbito, quando a gente dá uma pesquisada por fora, e a gente vê quanta carne podre tem sido servido nos banquetes aí, né? Quanto alimento podre por aí. Quanto a esses ataques, meu conselho, meu humilde conselho é: não chame de profeta aquilo que a Bíblia declaradamente diz ser feiticeiro. Nós precisamos resistir isso. E não é fácil, meu pastor. Diante do Espírito Santo de Deus, nós somos alertados a buscar mais de Deus, para não chamarmos de profeta aquilo que a Bíblia declaradamente chama de feiticeiro. Atos dos Apóstolos nos ensina isso. Não diga que é culto também, queridos, aquilo que a Bíblia declaradamente diz ser apostasia. Tem muita coisa por aí camuflada, com uma capa de evangelho, mas a sua ideologia, a sua aparência ou a sua similaridade em geral são com religiões de matrizes africanas. O pessoal chamando de culto, pastor Alci. Revelamento, revelações, revelanébias e um monte de coisa por aí, queridos. Número 1, a gente se alegra, porque isso não é o alimento que tem sido servido na nossa vida. A doutrina dos apóstolos ainda é prioridade e continuará sendo. Número 2, Jesus está voltando. É necessário que estas coisas se cumpram para que o verdadeiro, para que o fiel, para que o justo, para que o salvo permaneça em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, meu pastor Adriel, e os demais pastores que nos ajudaram a estarmos aqui nestes dias. Que Deus vos abençoe e recompense em Cristo Jesus.